corpo do assassino Lázaro Barbosa já está liberado no IML, mas familiares não aparecem. Maicon Leão fala ao vivo com a gente agora. Bom dia, boa tarde para você. Exatamente, Luciana. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Jornal do Meio-Dia. A gente fala ao vivo, direto da porta do Instituto Médico Legal aqui de Goiânia. O corpo foi liberado ontem por volta das 6 horas da tarde, mas até agora nenhum familiar ou alguma outra pessoa autorizada esteve aqui para retirar esse corpo. Nós entramos em contato com o advogado da família, que disse por um vídeo na rede social que está acompanhando, está em contato com o Instituto Médico Legal aqui em Goiânia para saber como vai funcionar esses trâmites, o que ainda precisa de documentos ser levantado para que o corpo possa ser retirado aqui e seguir para um possível funeral, um sepultamento. Ainda não se sabe ao certo onde deve acontecer esse enterro. A informação inicial que a gente teve é que esse enterro deve acontecer no cemitério de Edilândia, um distrito de Cocalzinho de Goiás, por onde essas buscas passaram. Nesse mesmo cemitério está enterrado o irmão de Lázaro, que inclusive foi assassinado naquela mesma região. A gente segue acompanhando. Eu, durante a manhã, entrei em contato com a esposa do pai de Lázaro, que disse que não sabe ao certo como vai acontecer ainda, que eles ainda estão em choque, não tem condições financeiras, por enquanto, para fazer esse translado aqui de Goiânia para a região do entorno de Brasília. O advogado disse que vai estar tentando resolver essa situação, não deu detalhes de como isso vai acontecer ainda, mas a informação que a gente tem até agora, nossa equipe, eu e o Anderson Barbosa, estamos aqui desde as primeiras horas da manhã acompanhando para saber se alguém chegaria, como é que vai funcionar essa liberação, mas até agora não tem nenhuma informação, além de que o corpo já está liberado pelo Instituto Médico Legal. Falta apenas algum familiar, alguém com a documentação, fazer a remoção desse corpo daqui para que possa seguir para um possível funeral ou até mesmo direto para um sepultamento. Luciano, o corpo chegou ontem por volta de 1h30 da tarde aqui no Instituto Médico Legal, mas antes ele passa ali do lado, no Instituto de Criminalística. Lá é feito todo o processo de identificação. Lázaro foi identificado por meio das impressões digitais e lá também foi feita a coleta do material genético, que vai ser utilizado para confrontar outros crimes, para saber se Lázaro teria participado, por exemplo, de estupros, e também vai ser utilizado para confirmar se Lázaro teria passado por vários locais que foram denunciados durante essa caçada. Quem vai explicar para a gente como que funciona isso direitinho é a perita Mariana Mota, que a gente vê agora. O DNA do Lázaro Barbosa foi coletado pelo IML de Goiânia e será encaminhado ao Laboratório de Biologia e DNA Forense para que seja comparado com os vestígios que foram coletados nos locais onde supostamente ele esteve durante esse período de fuga, todos os vestígios que foram coletados, e também poderá ser comparado com outros crimes que ele possa ter cometido, como estupro, por exemplo. Esse perfil dele, o perfil genético dele já existia no Distrito Federal e foi inserido no banco de lá e encaminhado para o Banco Nacional de Perfis Genéticos, e assim poderá ser comparado com vestígios de locais de crime e corpos de vítimas de todo o Brasil, de Goiás e de outros estados que ele possa ter cometido. Pois é, como a gente sabe, Lázaro já é investigado em vários outros crimes, inclusive suspeito de estupros na região de Brasília, do entorno do Distrito Federal. Inclusive, como a gente viu na entrevista, ele já tinha parte desse material genético coletado pelo Distrito Federal. E agora esses dados foram coletados também por Goiás e vão abastecer o Banco de Dados Nacional. A gente também entrou em contato com a delegada Karina Duarte, da Delegacia da Mulher, que vai explicar para a gente como esse material vai contribuir agora para as investigações, porque mesmo que o desfecho dessa caçada tenha terminado com a morte de Lázaro, as investigações elas não param, até mesmo para identificar pessoas que possam ter colaborado, não só durante essa fuga de Lázaro, durante esses 20 dias, mas nos outros crimes. O secretário de Segurança Pública adiantou para a gente que pelo menos outros 7 homicídios e latrocínios teriam acontecido antes dessa caçada e antes do assassinato da família Vidal lá em Ceilândia. Mas ele também já era investigado por vários outros crimes. A gente vai entender agora na prática, na fala da delegada, como que esse material genético vai ajudar nessas investigações. Rodô. Nós já estávamos investigando Lázaro Barbosa pela prática de crimes de roubo e estupro na região. Então, apesar da morte do Lázaro Barbosa, investigações ainda vão continuar para ver se outros crimes de autoria ainda desconhecida, para ver a possibilidade de ele ser o autor do fato
e assim a gente conseguir dar uma resposta à sociedade para esses crimes. Pois é, a gente vai seguir acompanhando esses desdobramentos, essas investigações, para saber, apontar para vocês quem teria ajudado Lázaro nessa fuga durante esses 20 dias. A polícia já sabe que depois que o fazendeiro e o caseiro foram presos, depois o caseiro chegou a ser liberado, mas depois que o fazendeiro propriamente dito foi preso, a fuga de Lázaro começou a ficar mais complicada e a polícia conseguiu se aproximar dele, principalmente no momento em que ele tentou buscar refúgio na casa da ex-sogra e da ex-companheira, que fica em Águas Lindas de Goiás, já uma cidade depois do povoado de Girassol, onde estava montada essa base, e foi justamente quando ele tentou fugir para essa casa da sogra, da ex-sogra, onde ele buscou abrigo lá. Ainda não se sabe, Lucílio e Luciana, se nessa casa ele queria apenas se esconder, se ele queria tentar contato com a família. Há muita especulação, ainda nada oficial, de que Lázaro teria ido até essa casa da ex-sogra e da ex-companheira para tentar falar com a atual mulher, com a filha dele, talvez para se despedir. São muitas especulações ainda. A gente vai falar mais tarde com o secretário de Segurança Pública para checar algumas dessas informações que ainda estão desencontradas, mas foi justamente essa fuga dele do povoado de Girassol para Águas Lindas que fez com que a polícia fechasse o cerco. E principalmente a imagem de uma câmera de segurança colocou fim a essa saga que mais parece roteiro de novela, e a gente vê agora na reportagem que eu fiz ontem com o Anderson Barbosa. A imagem foi a pista fundamental para o fim da maior perseguição a um criminoso da história de Goiás e do Distrito Federal. Parecia coisa de filme. Mais de 270 policiais, cães, cavalos e helicópteros atrás de um único criminoso que conseguia desaparecer no meio da mata. O homem que aparece caminhando rumo às casas é Lázaro Barbosa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, ele estaria indo em direção à casa da ex-mulher e ex-sogra, depois que o fazendeiro, que estaria o ajudando na fuga, foi preso. Com a informação de que Lázaro teria vindo tentar se esconder na casa da ex-companheira e da ex-sogra aqui em Águas Lindas, o policiamento foi reforçado nessa região. Nesse ponto aqui, parte da tropa se dividiu para o lado direito do rio e a outra veio pelo lado esquerdo. A gente tem inclusive essa entrada da mata que foi utilizada pelos policiais para tentar localizar Lázaro. A gente percebe que aqui é íngreme, cheio de depressões e erosões. Segundo os policiais, eles entraram nessa região aqui, andaram por cerca de 1,5 km até perceber que alguém tentava se esconder aqui no mato do helicóptero da Casa Militar. Aqui dá para perceber que os possíveis locais onde Lázaro poderia se esconder são muitos. Esse aqui mesmo, cabe uma pessoa aqui agachada que dificilmente quem passa lá fora conseguiria vê-lo. Os policiais então iniciaram as buscas nessa região, perceberam alguém fugindo de um helicóptero da Casa Militar que fazia buscas aqui pela região. Quando essa pessoa percebeu a presença dos policiais, rapidamente ele se escondeu e começou a atirar contra a equipe, que logo buscou abrigo, se escondeu e quando identificou de onde vinham os tiros, ordenou: olha, a polícia, pare de atirar, mas a ordem não foi cumprida e os policiais então revidaram os tiros. Lázaro foi baleado e levado pelos policiais para o QG em Girassol, depois transferido para uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital de Águas Lindas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na mochila do criminoso foram encontrados uma faca, coldre de arma de fogo, carregador de pistola, diversas munições, roupa camuflada, uma touca ninja, luva de pano, isqueiro, frasco com comprimidos, incluindo antibióticos, macarrão instantâneo, bolachas e R$ 4.400 em espécie. A polícia acredita que esse valor foi repassado por alguém que faz parte da rede de apoio a Lázaro. Tínhamos certeza que havia uma rede que estava monitorando, que estava acompanhando e facilitando ele, evitando que ele fosse pego pela polícia. E nessa rede estavam constando também a ex-mulher e a ex-sogra. É um absurdo tentar evitar que a polícia e que a justiça chegue a um sujeito de tão alta periculosidade. Só pode ser porque foram parceiros em outros crimes e queriam acobertar esses crimes. Dos povoados por onde a perseguição se estendeu, comemoração. Era o fim de dias de medo. A vitória para eles, para nós, a família, né, que chegou ao fim, né?
Vocês estavam com medo aqui? Tem famílias que estavam bastante medo, muito. Principalmente as pessoas que moram em chácaras. Desses 20 dias aqui, a cidade agora vai respirar, agora vai voltar ao normal. O pessoal estava com medo? Medo, comércio fechado, comércio reduzido. Comemoração também dos policiais que se arriscaram durante 20 dias na caçada. Trocaram tiros com o criminoso, mas continuaram firmes até o final da missão. Nós agradecemos a Deus, primeiramente, pelo cuidado, pelo zelo que ele esteve com cada policial nessa operação. Agradecemos a cada um dos nossos policiais, todos os guerreiros de todas as forças que aqui lutaram conosco. Vários policiais adoeceram, vários sangraram, vários sofreram. Passamos por muitas dificuldades, mas ninguém desistiu e também ninguém ficou para trás. Mas o caso não termina aqui. A polícia ainda quer identificar outras pessoas que ajudaram Lázaro na fuga e apontar também como agia a organização criminosa da qual ele fazia parte. A Polícia Civil de Goiás tem 8 inquéritos abertos, além daqueles que você já tem conhecimento, da tripla tentativa, do sequestro da família, do homicídio lá no DF, que tem um inquérito à parte lá. Nós temos mais 8 inquéritos cuja autoria é atribuída a ele e que nós sabemos ou entendemos que teve participação de outras pessoas, ou no mando ou até na execução. E isso aí vai ser esclarecido, claro, as investigações vão continuar até a gente pôr um ponto final nessa história. Olha, quando o secretário de Segurança Pública fala que pelo menos 8 inquéritos vão ser investigados, tem muita coisa ainda para rolar até esse ponto final que ele mesmo colocou, a imagem do Lázaro, que foi fundamental para a captura dele. Muita coisa morre com o Lázaro também, tem isso. Muita coisa morre, mas também há outras evidências e a polícia trabalha com o que tem, né, Luciana? E a partir disso vai investigar o que tiver que investigar e trazer o resultado que tiver que trazer dentro do possível, dos limites. DNA foi coletado e outras coisas que podem ajudar também na investigação. Para fazer esse confronto de informações para chegar até a resposta se realmente ele chegou a estuprar pessoas, se ele tem outros crimes nas costas e, mais do que isso, descobrir quem fazia parte dessa possível rede de apoio que acobertou Lázaro Barbosa durante esses 20 dias e qual interesse essas pessoas tinham em continuar espalhando o terror aí na região.